Sejam bem-vindos a mais um Café com Imóveis. Na Xícara do quê? Ouro! Nós estamos aqui num restaurante que nós escolhemos a dedo. Nós estamos num bistrô Adele, aqui em Alphaville. Um restaurante que nos remete à arte e à cultura francesa. O horário de funcionamento é de terça a quinta-feira, das 12 às 15 horas e das 19 às 22 horas. Sexta e sábado até às 23 horas, domingo das 12 às 15 horas e o chá da tarde de quinta a sexta-feira das 15 às 18 horas. Gente, e vamos combinar, que chá da tarde, né? Vale muito a pena conhecer a casa. É um luxo, um verdadeiro luxo. Estamos aqui, nada mais, nada menos, com essa celebridade, que é o Marco Calegari. O Marco é um parceiro nosso já há anos e está vindo aqui para esclarecer algumas dúvidas para você que pretende adquirir o seu imóvel. Sim, boa tarde, Lúcia, boa tarde, Rita, obrigado pelo convite. Um espaço maravilhoso, né? Realmente nos remete à cultura, à arte e à culinária francesa, né? Essa casa linda, eu não conhecia, estou encantado. E essa iniciativa de vocês é maravilhosa porque é uma grande oportunidade para quem quer adquirir um imóvel, aqui em Alphaville especialmente, passar pelo conhecimento de vocês, pelo conhecimento de quem realmente pode orientar, né, o comprador. Então hoje eu vou dar um briefing aí, se eu puder ajudar, com certeza a respeito de documentação, do que é importante numa compra e lá no finalzinho contar um pouco da história de Alphaville. Marco, fala pra gente e pro público que está assistindo a gente, qual a importância do corretor no negócio imobiliário? Bom, Rita, pergunta importantíssima, né? Na verdade, todo comprador de imóveis, nós como profissionais temos que entender que nós estamos fazendo um negócio para um cliente e ele não é apenas um negócio imobiliário. Ele, antes de mais nada, é um sonho que nasceu na cabeça dele, na cabeça da família dele, e é um sonho da família. Então, o profissional tem que entender isso. No seguinte passo, a pessoa também tem que entender, nós profissionais e o comprador, que é uma operação financeira, não é apenas a compra de um imóvel, até porque os imóveis em Alphaville são imóveis de alto padrão, é um bairro de luxo, né, um bairro de alto padrão. Sim. Então são imóveis que requerem investimentos altos, né? Então o cliente tem que entender isso e nós profissionais também temos que entender. Então quando você, corretor, né, passa para o cliente essa ideia e faz com que o cliente entenda essa mecânica do negócio que ele está fazendo, tá? Ele vai passar a entender que é absolutamente necessário a presença de um corretor, a participação de um corretor credenciado pelo Cresce, né, para poder acompanhá-lo, para poder negociar para ele e, obviamente, tentar fazer o melhor negócio que ele sozinho talvez não conseguisse fazer. Né? Viu? Por isso que a Alpha Class Imóveis está aqui nesse mercado de alto luxo aqui em Alphaville para servir você. Marco, quando você vai adquirir um imóvel, quais são os documentos necessários para que possa realizar essa compra? Lúcia, é assim, toda negociação requer documentação dos vendedores, né? E algumas imobiliárias, elas não se preocupam muito com isso, fazem a venda, estão apenas de olho no atendimento imediato do cliente, visando somente os ganhos, os lucros auferidos, e não dão sequência no pós-venda, especialmente na documentação, que é fundamental para uma operação imobiliária, como eu disse anteriormente. Comprar um imóvel em Alphaville é uma operação, antes de mais nada, uma operação financeira de alto investimento. Então, requer a documentação completa dos vendedores. Você tem que tirar todas as certidões dos vendedores, se for vendedor, pessoa física, sozinho, todas as certidões dele. Eu posso até relacionar depois a uma infinidade de certidões, né? São muitas certidões. Se for casado, do marido, da esposa, do cônjuge, né? Se for uma empresa, tem que tirar da empresa e dos sócios esse jogo de certidões. Isso é muito importante, tá? E são certidões importantes, são certidões que têm que ser tiradas da Justiça Estadual de São Paulo, de todos os âmbitos da Justiça Estadual de São Paulo, né? Certidões cíveis, criminais, de falência e concordata, enfim, né? Da vara de família, de família e sucessões. É uma certidão completa da Justiça Estadual de São Paulo,
que tem que pedir do casal, da Justiça Federal de São Paulo, dos distribuidores da Justiça Federal de São Paulo, né? Primeira instância e também tem certidão de segunda instância, certidão da Receita Federal, que é importantíssima, porque é a vida da pessoa, é o CPF, né? Passa pela relação dela com o Estado, com a Receita Federal, que é o órgão arrecadatório do Brasil. E é importante, se a pessoa não tem, o vendedor não tem essa receita, essa certidão, ele não consegue tirar essa certidão, esse negócio é um negócio muito permeado de riscos. Então pode causar um risco no investimento do cliente. Então as certidões são fundamentais. E, obviamente, do imóvel, aquelas certidões normais, que são a certidão de IPTU, negativa de IPTU, né? A certidão da quitação de condomínio e a certidão fundamental para o negócio imobiliário, que é a certidão da matrícula, né? A certidão negativa do cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque a operação imobiliária, ela legalmente, ela se dá, legalmente, a transmissão de um bem se dá através do registro, ou seja, você vai no cartório, você faz um instrumento público, tá? Ou eventualmente até um instrumento quitado particular, mas que seja passível de registro, e isso tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, às margens dessa matrícula do imóvel, que é o histórico do imóvel, o histórico legal do imóvel. Gente, isso é muito importante. E um detalhe, Alphaville são terras aforadas, parte de Alphaville são terras aforadas. E isso quer dizer que temos o famoso laudêmio. Sim. Antigamente aqui em Alphaville existia muitos imóveis que esses laudêmios não foram recolhidos, né, Marco? Sim. Hoje não, hoje você só consegue comprar um imóvel e escriturá-lo se todos os laudêmios tiverem sido recolhidos, né? Sim. Então o Marco vai explicar um pouquinho o que é o laudêmio, né, Marco? Sim. Então, só terminando o raciocínio, a vida do imóvel está na matrícula do imóvel. Então, a operação imobiliária tem que estar registrada na matrícula do imóvel. O cliente tem que entender isso e nós, como profissionais, precisamos valorizar isso e trabalhar dessa maneira legalmente para o cliente. E as certidões do proprietário também. E as certidões do proprietário, do casal, como eu falei, né? Do marido e esposa e se for empresa, da empresa e dos sócios, né? Tá? E do imóvel, as certidões do imóvel, como eu falei. A questão do laudêmio assustou mais, mas assustava um pouco os compradores que vinham de São Paulo, Lúcia e Rita, porque as pessoas não entendiam como é que eu vou comprar um imóvel, vou fazer a escritura, mas o imóvel não é 100% não é 100% meu. meu. Eu não vou fazer isso, eu tenho medo, Alphaville é isso, Alphaville é aquilo e tal. E, na verdade, a União detém 17% dessas terras. A história das terras devolutas, ela passa pelo Código Civil de 1916. O que são terras devolutas? O que é aforamento? A enfiteuse, ela se deu juridicamente através do Código Civil de 1916, porque o Estado precisava fazer com que as cidades se desenvolvessem. Então, o Estado era detentor da maioria das terras e, através da figura jurídica da enfiteuse, ele concedia o bem a um aforado e cobrava um aluguel, tá, pela utilização desse pedacinho que ele permanecia como proprietário, que seria os 17%, que é o domínio direto da União. E o domínio útil ele passava para o aforado, para a pessoa que ele estava cedendo as terras para que se desenvolvesse. Isso aconteceu legalmente através do Código Civil de 1916 e veio até o Código Civil de 2002, quando foi a renovação do Código Civil agora em 2002, as terras devolutas, o aforamento, a enfiteuse, a figura jurídica da enfiteuse, ela deixou de existir. Não se pode mais operar com enfiteuse, ou seja, uma cidade, um município, ou o Estado, ou a União, não pode mais fazer a enfiteuse de terras devolutas. Não existe mais isso. Porém, as que foram feitas lá atrás, no começo do século XIX, no começo do século XX, elas são válidas até hoje, que é o caso de Alphaville, é o caso das terras das propriedades devolutas de área de marinha, né? De igrejas. No caso de Alphaville é um aforamento indígena, né? Então, é a mesma coisa, o governo concedeu para os proprietários, a construtora Albuquerque Takaoka na época, na década de 70, eles fizeram todo esse desenvolvimento, porém uma parte aqui, que era considerada terra devoluta, ficou gravada com o laudêmio, né? E isso temos até hoje, gente, não tem como burlar, tá? Mais ou menos, a gente pode dizer
que mais ou menos não. Terras Aforadas vem do residencial 0 até o 4. até o Alphaville Residencial 4. E tá? os tamborés, né? E os tamborés. Inclusive, o Marco até vai dar uma pincelada aqui. Por que existe Alphaville e por que existe Tamboré? Os dois eram da mesma família, não? Não. Na verdade é o seguinte, primeiro deixar claro, porque eu coloquei de uma forma que talvez as pessoas fiquem com receio de comprar o veneno, e não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Com a regulamentação do aforamento, hoje é muito simples você tirar a escritura, fazer a escritura e registrar a escritura. Sim, demorava muito, né? Hoje muito. não. Muitas operações foram feitas sem recolhimento de laudêmio, então ficava lá uma infinidade de valores em aberto. Aí quando uma pessoa vendia para um segundo, que vendia para um terceiro, que vendia para um quarto, e um quinto comprador ia regularizar e tinha lá uma fortuna de dívida no SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União, para poder tirar o laudêmio e fazer a escritura. Então isso não existe mais hoje. Por quê? Para você lavrar a escritura, você vai no cartório, você lavra a escritura, mas para registrar, você precisa da certidão de autorização de transferência, que é do SPU. Então hoje não existe mais a possibilidade de dar problema, de existir dívidas de laudêmios anteriores, né? De operações novas, né? Mas não há o menor problema, porque a escritura é lavrada, é registrada, o domínio direto fica da União com 17% e o domínio útil fica do aforado com 83%. Ele pode dispor e usar como ele bem entender, inclusive a transmissão por herança, também é normal, fica válido. É um imóvel que ele pode usar e usufruir como ele bem entender. Como uma escritura direta, uma escritura normal, direta. Normal. Só tem que pagar esse foro, que é pela utilização dos 17% de propriedade da União. Tem que pagar o foro anual e a taxa de 5% do laudêmio quando se faz a venda, né, a transmissão. Tá, e um detalhe, né? Quando você lavra uma escritura em terras aforadas, você precisa ir até a União. Depois de lavrar a escritura. Depois de lavrar a escritura, gente, isso é muito importante. A maioria das pessoas não fazem isso aqui em Alphaville e isso tem uma multa astronômica. Tem que lavrar a escritura e tem que se inscrever no Serviço de Patrimônio da União como o novo foreiro, tá? O novo foreiro, ou seja, eu comprei o seu imóvel, né? Você transmitiu para mim por escritura pública, eu fui lá, fiz a escritura, registrei, paguei a taxa de laudêmio para poder transferir para o meu nome e registrar a escritura, e eu tenho 90 dias para poder informar. 90 dias, gente, não pode passar de 90 dias, tá? Eu tenho 90 dias para informar o SPU, Rita, que eu sou o novo foreiro e mandar a cópia da escritura e tal, para que eles possam me registrar como novo foreiro, né? Ah, legal. Tá bom? Tá. Gente, e lembrando que o Café com Imóveis sempre vai trazer 2 oportunidades para você. Então, nada mais, nada menos, vamos trazer essa maravilhosa mansão. Nós estamos falando de uma casa semitérrea com 1.500 metros de terreno, que o seu lazer mais parece um resort. Inclusive, confiram as imagens aí. A gente está falando de uma casa de 620 de área construída com 4 suítes, com carregador elétrico na garagem. E o lazer, gente, dá uma olhadinha, né? E outra oportunidade maravilhosa é o último vídeo que a gente fez, que foi no Alphaville Gênesis 2, uma casa maravilhosa de esquina, com 650 metros de terreno, mais 450 metros de área não edificante, com parque na frente e nos fundos aquela vista maravilhosa para as montanhas. Gente, a casa é fantástica. 5 suítes, a casa é um espetáculo. Confiram as imagens.
Gente, agora nós vamos entrar num assunto muito interessante. Por que existe Alphaville e por que existe Tamboré? O Marco vai trazer aqui um pouquinho dessa história pra gente. Essa história é muito linda, né? Não, gente, o Marco... Não, e o Marco, quantos história anos você tem de Alphaville? Eu cheguei em Alphaville em 1985. Eu não era nem nascida. Então, nós estamos falando de 38 anos, né, de Alphaville. Praticamente esse ano que faz 38 anos. Gente, brincadeira. Tenho 37 anos completos de Alphaville. E quando eu cheguei aqui, o Alphaville foi lançado na década de 70, né? Em 1974, lançou o Centro Empresarial e o Alphaville 1. Né? E aí depois, na sequência, veio o Alphaville 2 e o Centro Comercial, em 1980. E eu cheguei em 85, já estava sendo lançado o Alphaville 5. Olha! Foi muito dinâmico, muito rápido e tal. Então, de lá foi uma explosão, né? Essa região toda aqui era a Fazenda dos Penteado, que pertence à família do Dr. Arthur Rodrigues da Tamboré, S.A. Pertencia a essa família Penteado. E tinha uma área aqui, que era justamente a área devoluta, que a construtora Albuquerque Takaoka comprou na época, essa área. Eles tinham saído de um empreendimento chamado Ilhas do Sul, ali no Alto de Pinheiros. Ah, foi o primeiro que eles lançaram, né? Eles já tinham feito outros empreendimentos, tinham feito prédio na Paulista, na Alameda Santos. E era uma construtora já bem sucedida. E eles compraram essa área aqui para fazer esse primeiro empreendimento, esse primeiro condomínio residencial do Brasil. E aí que eu quero contar um pouco dessa história. Mas, como tinha algumas terras aqui que pertenciam à União, que eram devolutas, eles foram negociar com a União para poder englobar e aumentar, para poder fazer o Alphaville. E foi esse sucesso todo, o Alphaville, e aliás, de tirar o chapéu para o doutor Arthur Rodrigues, porque um empresário extraordinário, tendo essa possibilidade de expansão imobiliária, e ele foi, e Tamboré é o sucesso que é hoje, graças a essa visão também longínqua, né? Antes do tempo, além do tempo, né? Do Dr. Arthur Rodrigues. Né? Mas a história do Alphaville começa dessa maneira. E eu, logo depois que começou o Alphaville, então em 85, tipo 10 anos depois, o Alphaville já estava começando a explodir e tal, eu cheguei e nem acreditei com a prosperidade desse local, né? Os negócios aconteciam... Pipocava, né? Pipocava, né? Aconteciam de uma forma que era inacreditável. Se vendia um mesmo terreno umas 4, 5 vezes ao dia, né, Marco? Olha, Não chegou assim? Chegou. Comigo, eu consegui vender um imóvel no centro comercial 3 vezes no mesmo dia. Mas isso... Isso foi por causa do plano Bresser, do plano do Sarney, né? Teve aquela inflação galopante, tinha a aplicação que era o overnight na época, né? Que era a aplicação diária, que dava 2%, 3% de inflação ao dia. Então os bancos pagavam 2%, 3% ao dia. Aí o cliente comprava de manhã e falava, ó, para vender hoje eu quero esse preço. Gente, não podia voltar. E vendia, você entendeu? Vendia. E aí eu vendi um terreno 3 vezes no mesmo dia. Que delícia. Porque um comprou, o outro falou, se me der um lucrinho eu vendo também. E vendi, né? Olha assim, que legal, né, gente? Pois é, e hoje o Alphaville é esse sucesso todo, né, Marco? Sucesso absoluto, gente. Segurança, né? Bem-estar. Fala aí. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. As empresas também têm um certo peso nesse boom que deu o Alphaville? Claro. Foi fundamental, para falar a verdade, Rita, porque é o seguinte, no lançamento de Alphaville, na década de 70, a construtora Albuquerque Takaoka lançou o Centro Empresarial, com lotes empresariais e industriais, né? E o Residencial 1, o Alphaville Residencial 1. Tá? Onde ficavam o pessoal que trabalhava nos condomínios, né? Para formarem os condomínios, então, né? Esse conceito, ele é muito mais complexo do que simplesmente a gente falar isso. Na verdade, os dois gênios do desenvolvimento imobiliário, da arquitetura e urbanismo do Brasil, chamam-se Dr. Eugídio Takaoka e Dr. Renato de Albuquerque. Esses caras são os precursores, e eu tive o prazer de conhecer os dois, né? Tive um pouco com o Dr. Renato poucas vezes, mas com o Dr. Takaoka algumas vezes, né? E eu tive o prazer de conhecê-los porque eles são gênios do desenvolvimento imobiliário, são os precursores desse tipo de conceito que eles trouxeram dos Estados Unidos, que chama-se Edge City, que é uma cidade de contorno. Traduzindo, né, seria uma cidade de contorno, onde você localiza as empresas, por isso que é a importância das empresas. Você localiza, você situa as empresas
né? E os residenciais em volta para os funcionários dessas empresas morarem. Então, se confunde um pouco o desenvolvimento industrial e empresarial com o desenvolvimento residencial. No início, como Barueri era distante 26 quilômetros de São Paulo, as empresas não queriam vir para cá, e as pessoas não queriam morar aqui. A gente até ouve um pouco a história de que Alphaville, a primeira padaria de Alphaville, foi do Albino, que veio, né, o Manuel e o seu Albino, que vieram de Barueri para Alphaville. A construtora Albuquerque Takaoka, ela doou vários terrenos, ou vendeu baratinho, ou doou vários terrenos para vários empresários, para que se desenvolvesse o empreendimento deles. E eles foram visionários, né? A partir desse conceito de Edge City, da implantação de Alphaville, com essa facilidade que a construtora Albuquerque Takaoka deu para alguns empreendedores, e esses caras se tornaram aqui dentro de Alphaville grandes empreendedores e imprescindíveis para o desenvolvimento de Alphaville. E dá para citar alguns que chegaram aqui no início, né? O seu Manuel e o Albino, que montaram a padaria, o Nilman Estorto, o Gustavo Godet, que são caras que chegaram no começo aqui, no começo de tudo. E chegaram assim. E que você teve o prazer de conhecer. Então, todos eles. Claro que um pouquinho mais de amizade com um ou com o outro, mas todos eles, né? E depois, na sequência, ainda veio o Henry Go, essa galera toda de Alphaville que ajudou a empreender e desenvolver Alphaville, graças a esse conceito que o Dr. Renato de Albuquerque e o Dr. Takaoka, verdadeiros gênios na minha concepção. Visionários. Porque a partir desse conceito, depois se desenvolveu no Brasil todo esse tipo de condomínio. Eles foram os precursores. Você tem noção do que é isso? História mais linda, gente. Ah, poxa, isso é lindo, né? Gente, palmas para Alphaville. É por isso que a gente é apaixonado por Alphaville. Esses caras, eles são fora da casinha, eu costumo dizer. Você pegar dois engenheiros na década de 70 que tiveram uma visão de 40 anos para frente, fizeram um negócio, Lúcia, que é inexplicável. E que depois todo mundo seguiu. Porque aí houve depois a nacionalização, vamos colocar assim, da marca Alphaville, né? E a Alphaville se desenvolveu por grandes capitais, por algumas grandes capitais e algumas grandes cidades, né? E depois, atrás desse conceito, vieram outros grandes empreendedores e foram fazendo esse tipo de condomínio para o Brasil afora, né? Mas os verdadeiros precursores são o Dr. Renato e o Dr. Takaoka. Gente, ninguém melhor do que o Marco para contar essa história, porque a gente é meio assim, né? Tudo apaixonado por Alphaville. E ele pegou bem o comecinho da história, né, Marco? O Marco tem o DNA de Alphaville nas veias, né? Não é à toa que o Marco nos auxilia em toda a parte jurídica da nossa empresa. Gente, quem contratou e quem já passou pelos serviços do Marco Calegari sabe do que a gente está falando. Bondade sua, Lúcia. Eu penso que nós temos que prestar um serviço pela excelência do próprio serviço, né, Rita? A gente tem... Eu sou partidário de fazer o que tem que ser feito. Mas você faz com excelência. Mas esse é o diferencial. Quem faz o que tem que ser feito está ligado no resultado do negócio pela excelência do negócio. Por isso que vocês têm que vir para a Alphaclass Imóveis, tá, gente? Então é isso. Eu acho que a gente tem esse DNA de Alphaville, porque a gente participou de décadas de desenvolvimento, conhecendo muita gente, né? Esses caras que para mim são monstros, né? Essas pessoas, esses empreendedores da construção civil, do desenvolvimento imobiliário, eu aprendi demasiadamente com eles. Para mim foi um grande exemplo, foi um exemplo para a minha formação pessoal, profissional, né? Que a gente tem hoje um resultado que poucas pessoas que estão no mercado passaram por ele. Tem muita gente mais antiga do que eu aqui, claro. Vocês falaram que eu do comecinho, não cheguei no comecinho, cheguei bem depois. Mas chegou engatinhando, vai com o negócio já bem formado. Mas eu participei do desenvolvimento do Alphaville 5 para cá, de todos os residenciais, de todos os empresariais, né? E eu discutia muito com esses empreendedores todos que eu citei, falava, pô, gente, vamos fazer prédio de apartamento aqui em Alphaville. E eles brigavam comigo, não, Marco, você é louco. Alphaville é um conceito de casa, de moradia, de campo. Hoje, né? E eu falava, mas gente, não é possível, isso aqui é uma Edge City, é uma cidade de contorno, onde as pessoas vão situar as empresas e tem que morar perto das empresas, tal, né, não sei o quê. A geração de empregos vai ser grande, precisa de moradia e os residenciais não vão atender, né?
E aí eles falavam pra mim, não é isso, tal, não sei o quê. No frigir dos ovos, virou essa cidade, essa mega cidade. Essa densidade demográfica, esse adensamento populacional e, obviamente, essa verticalização foi inevitável, né? Gente. Aí vieram outras grandes empresas de São Paulo para cá para fazer. Gente, vocês sabiam que Barueri e Santana de Parnaíba são as 2 melhores cidades para se morar aqui no Brasil? Sabia? É a cidade modelo, é cidade modelo. É o número 1 do Brasil, a melhor cidade de se morar é Barueri e Santana de Parnaíba, não é isso? Você citou um ponto importante que eu tinha até esquecido de falar, mas é fundamental mesmo, tá? Tanto quanto a genialidade do Dr. Takao e do Dr. Renato, essa genialidade passou pela parceria com a Prefeitura de Barueri e, na sequência, com a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Olha que legal. Na pessoa do ex-prefeito já falecido, que começou tudo quando eles vieram, que era o Arnaldo Bittencourt, né? O pai da Silene. O pai da Silene Bittencourt. E depois, na era Furlan já, né? Que foi o grande, extraordinário prefeito, grande parceiro de Alphaville, que ajudou. Porque nenhum desenvolvimento pode ser feito sem passar pelas regras da prefeitura, da municipalidade. Sim. E o Furlan, vai um beijo aí pro Furlan, né? Que é meu amigo, também meu conhecido. Meu brother. O Furlan, ele foi extraordinário, foi fundamental para esse desenvolvimento. E depois, na sequência, Santana de Parnaíba também, porque Alphaville é um bairro que está situado no município, uma parte no município de Barueri, outra parte no município de Santana de Parnaíba. E na sequência também o prefeito Silvinho Peccioli lá, também um beijo, que é parente da minha mulher e tal. Um beijo para ele também, ajudou demasiadamente no desenvolvimento do Alphaville. Então esses caras são fundamentais. Essa parceria da construtora Albuquerque Takaoka com as 2 prefeituras foi o segredo do desenvolvimento, do sucesso do desenvolvimento de Alphaville. Barueri, hoje, ela está listada como a cidade, já há alguns anos para cá, mas hoje especialmente, ela é a cidade a maior cidade geradora de empregos do Brasil. Olha, gente, de vagas. Olha isso! É verdade. É impressionante, especialmente na área de tecnologia, porque a cidade de Barueri foi, como disse, a participação do prefeito Furlan nessa parceria com a Takaoka, Albuquerque Takaoka, eles reduziram o ISS na década de 2000. Eu, inclusive, participei ativamente para trazer algumas empresas para cá, com base nessa nova legislação na década de 2000, né? Então, né? 2000, e reduzindo o ISS para as empresas de tecnologia. E essas empresas, então, se instalaram aqui. Hoje, o polo de geração de emprego da área de tecnologia e informação de Barueri é o maior do Brasil. É o maior do Brasil. E, claro, Santana de Parnaíba também foi na sequência, baixou o ISS e também atraiu muitas empresas. Barueri hoje, eu nem sei te dizer, Rita, mas eu acredito que Barueri hoje deve ter perto de 20 mil empresas instaladas. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. A geração de emprego de Barueri é maior que a população que reside aqui em Barueri. Então, muita gente de fora, das regiões vizinhas, vem trabalhar aqui em Barueri. É verdade o que você está falando, mas é com relação à população economicamente ativa. Ou seja, a geração de empregos em Barueri é maior do que a demanda de emprego da população economicamente ativa de Barueri. Tá? Aí, claro, que isso gera, se você considerar toda uma população flutuante de Alphaville, é maior do que a população de Barueri, não tenha dúvida, mas não é nesse sentido que chamou a atenção das autoridades econômicas do Brasil. O que chamou a atenção é que Barueri está gerando mais emprego do que a necessidade, né, a demanda de empregados do seu município. Pois é, então, gente. Aí sobra vagas para gente de fora que tem vindo trabalhar aqui. Né? Então, Barueri realmente é um exemplo. Barueri é uma mãe. É uma mãe. Isso tudo passou por Alphaville, tá? É assim, nas décadas de 70, 80 principalmente, 90, a Alphaville representava 75% da receita do município de Barueri. Não sei se vocês sabem disso, as pessoas não sabem. Eu sei. Inclusive, na década de 90, teve um movimento de emancipação de Alphaville. Até me convidaram, porque eram alguns amigos meus que estavam se movendo. Aí vieram me convidar, eu falei, eu não faço isso, vocês me desculpem, mas eu sou contra a emancipação de Alphaville, porque é um bairro de Barueri. Né? Tanto é que depois essa verdade se mostrou verdadeira, vamos colocar assim. Por quê? Hoje, Alphaville
não representa mais esse percentual na arrecadação de Barueri. Hoje a Alphaville deve representar aí uns 30% da receita de Barueri. Barueri hoje, se a Alphaville saísse, se emancipasse de Barueri, Barueri sobreviveria tranquilamente como uma grande cidade de receita e arrecadação altas. Gente, o intuito do Café com Imóveis é justamente esse, trazer informações do mercado imobiliário, de como surgiu o Alphaville e as dúvidas que você, comprador, você, colega de trabalho, tem em relação ao Alphaville. É isso, gente. É muito importante essa interação da gente com o proprietário, da gente com o nosso colega de trabalho. Informações muito importantes para você, comprador, para você, vendedor, para você, nosso colega de trabalho. Por isso estamos aqui mais uma vez. A Alphaclass Imóveis procura fazer o melhor para você. Rita, eu acho que assim, a gente discorreu um pouco também sobre a história do Alphaville, que é bacana, é gostoso e tal, mas o intuito é a gente falar de documentação para deixar o comprador, os vendedores e os compradores, especialmente os compradores que vêm buscar o serviço da Alphaclass Imóveis, para deixá-los confortáveis com relação ao investimento que eles venham a fazer aqui em Alphaville. Então eu gostaria de deixar bem claro, repassar aqui, que eu acho que é importante repassar, que a operação imobiliária de compra de um imóvel em Alphaville, ela é absolutamente legal, absolutamente tranquila, absolutamente fácil, inclusive para a obtenção de financiamentos bancários, né, dentro do sistema financeiro de habitação ou dentro do sistema financeiro normal, né, de crédito das empresas. Inclusive, nós trouxemos até a Cris, o primeiro Café com Imóveis, a gente entrevistou Verdade. a Cris, né, da Experlar, né, que veio aqui dar explanada sobre financiamento. Você que tem dúvida, volta lá no nosso vídeo para assistir no YouTube, né, para assistir como que foi o primeiro Café com Imóveis, que ela esclareceu bastante, né, Marcos? Eu gostei muito desse café com essa moça aí. Ela esclareceu tantas dúvidas para quem é comprador e tem a necessidade de financiamento para aquisição de imóvel em Alphaville. Achei fantástico. E eu gostaria de deixar claro isso. Venham, procurem a Alphaclass Imóveis. Vocês farão uma compra absolutamente tranquila, segura, com a documentação que a gente vai cuidar da melhor maneira possível. Vocês terão todo o respaldo, né, jurídico, todo o respaldo documental dentro dessa operação para que vocês possam fazer um investimento seguro. Alphaville é seguro, a documentação é lícita, transparente, cristalina. Venham, vocês estarão sempre amparados, nós estaremos juntos. Vem para a Alphaclass Imóveis! Gente, e Café com Imóveis continua com o quê? Com uma degustação desta mesa maravilhosa que o Bistrô Adele nos proporcionou. Você que quer passar uma tarde, um café da tarde com as suas amigas, que você quer fazer um jantar especial para você e o seu esposo, o seu namorado, os seus amigos, ou um almoço. Gente, olha esta casa. Vamos degustar com a gente? Muito bom. Gente, eu preciso fazer uma justiça aqui, né? Pelo fato de eu ter muitos anos de mercado, até muito tempo em Alphaville, trabalhei com muita gente. Aliás, muitos corretores com quem eu trabalhei, alguns eu dirigi, mas eu digo até dos que eu trabalhei como corretor mesmo, se tornaram grandes empresários do ramo imobiliário em Alphaville ou até da construção civil em Alphaville. E eu nem sei com quanta gente eu trabalhei, mas sei lá, eu devo ter dirigido pelo menos uns 150 corretores diferentes. Eu gostaria de deixar claro para vocês que eu sou verdadeiramente apaixonado pela Lúcia e pela Rita, pelo profissionalismo delas. Né? Elas são duas das melhores corretoras com quem eu trabalhei durante esse período todo. Nossa! De Alphaville. De verdade, a Alphaclass Imóveis é um sucesso por causa da pessoa, das duas, né, da Rita e da Lúcia. E você, cliente que vem para Alphaville através da Alphaclass, você vai notar o que eu estou falando quando vocês forem atendidos por elas.
Então, Marco, essa justiça eu tenho que fazer. Obrigada, Parabéns gente. pelo trabalho de vocês. Obrigada. Vocês são excepcionais profissionais. Eu tenho o maior prazer em trabalhar com vocês. Viu? Obrigada. A gente que se orgulha de você trabalhar com a gente, né? De você nos ajudar a concretizar tantas vendas aqui em Alphaville, graças a Deus, porque você tem que ter um jurídico com base, gente. E o Marco não tem pessoa melhor. Bom, gente, Café com Imóveis vai ficando por aqui. E lembrando a você que todos os dias no nosso Instagram, temos lá nos nossos stories, todo dia temos um imóvel que está destinado para você. Então fiquem ligadinhos. E uma vez por mês nós fazemos um Café com Imóveis especial, com convidados mais que especiais, tipo a Cris, o Marco Calegari. Então fiquem ligadinhos, porque o Café com Imóveis, uma vez por mês, vai trazer pessoas muito especiais para esclarecer para vocês dúvidas que vocês possam ter. Já aproveita então e deixa nos comentários as dúvidas, ou se você gostou, o que você achou. Fala o profissional que você quer que a gente traga, sabe? Então vamos interagir, gente. Bom, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a você, Lúcia, a você, obrigada. Rita, essa deferência. Marco. Eu me senti verdadeiramente especial, sendo um cara bem simples, né? Obrigado mesmo. Deixar um beijo para todo mundo que está acompanhando esse podcast e dizer que vocês estarão muito bem atendidos na Alpha Class Imóveis. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à documentação, à legalidade da operação imobiliária que vocês tenham, pode deixar interagindo aí no podcast que a gente responde, não tem problema nenhum, tá bom? A gente está aqui no intuito de esclarecer e ajudar você, comprador, a fazer a melhor compra, o melhor investimento da sua vida. É isso, gente. Café com Imóveis vai ficando por aqui, na xícara de ouro, não vamos esquecer nunca. Mais uma vez, um agradecimento ao Bistrô Adele, que nos serviu este café maravilhoso e nos cedeu esse espaço. Então, bora pro próximo Café com Imóveis. Vem pra Alpha Class.